Da entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. E vamos falar de política. Eu converso agora com o Rogério Schmidt, que é cientista político do Espaço Democrático. Rogério, boa noite. Boa noite, Denise. Bom, e vamos começar por essa disputa entre Arthur Lira, que é presidente da Câmara, e Rodrigo Pacheco, que é do Senado, na questão do encaminhamento das MPs. Durante a pandemia, se recorreu a outros instrumentos, né, dado o isolamento até, o controle maior ficou com o presidente da Câmara. Agora, o presidente do Senado quer voltar ao tradicional, o que é determinado inclusive em lei, com as comissões discutindo as várias MPs. Já surgiram muitas propostas, o senador Renan Calheiros apresentou uma questão de ordem, disse que a Lira está usurpando o poder do Senado, Lira está querendo ceder, mas ele quer comissões com mais deputados e não a mesma quantidade de deputados e senadores. E Alexandre Padilha, que é ministro das Relações Institucionais, está tentando uma pacificação, mas sem muita força. Eu queria a sua análise dessa situação e a posição do governo. Bom, nós estamos falando de dois profissionais da política, né, que respiram política 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, me parece que, em condições normais, a tendência é que algum compromisso seja alcançado entre a Câmara e o Senado. Mas me parece que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, tem duas vantagens nesse cabo de guerra aí. A primeira é que a Constituição estabelece que as medidas provisórias têm que passar pelas comissões mistas, né? Então nós tivemos esse período aí de exceção, que foi durante a pandemia, que foi adotado um rito simplificado. Mas se a gente olhar a letra fria, não é nem da lei, é da Constituição, está lá, medida provisória passa por comissão mista antes de ser votada em plenário. E a segunda vantagem que o Pacheco tem é que ele também é o presidente do Congresso Nacional, não é? Então, no limite, numa situação assim, de um impasse absoluto, ele pode usar a caneta de presidente do Senado Federal, do Congresso Nacional, não é? Para determinar a volta do rito que está previsto na Constituição, não é? Mas imagino que não será preciso chegar a esse ponto extremo. Agora, teve um momento em que Lira disse que não acataria sequer uma determinação do Supremo em relação a isso, quando ele estava muito irritado com essas discussões. Agora, para o governo, há uma urgência, porque tem várias MPs que podem vencer, inclusive a que alterou as regras do Bolsa Família, né, que garantiu as condições do Bolsa Família. Né, MP tem um prazo de validade, começa a valer de imediato, mas se não for votado, perde essa validade. Exato. Não é? E tem uma fila enorme, algumas coisas talvez tenham que passar a ser projeto de lei, não é? E o governo deve apresentar o tão esperado arcabouço fiscal, reforma tributária. A agenda pode ser longa. O Congresso não está parado, é importante ressaltar, né? Essa semana, por exemplo, estão sendo votadas aí várias medidas provisórias ainda da época do governo Bolsonaro. O presidente Lula tem claro interesse que esse impasse seja resolvido, mas vale lembrar que as medidas provisórias que ele, Lula, editou, só começam a caducar, né, que é o termo que se usa, a perder validade, a partir do início de junho. Então, ainda, no pior cenário, o mês de abril ainda pode ser utilizado para acertar os ponteiros entre as duas casas, mas a partir de maio, de fato, tem que começar a votar. Tem a medida provisória que recriou o Bolsa Família, a medida provisória do Minha Casa Minha Vida. Semana passada saiu a medida provisória dos Mais Médicos. Então, políticas públicas aí que são estratégicas para o atual governo, que estão implementadas através de medida provisória. Então, se elas não forem votadas a tempo, elas perdem validade. Mas acho que ainda tem uma janelinha aí de algumas semanas para que esse impasse seja resolvido. Agora, além da questão do tempo, tem a questão da base de apoio do governo no Congresso, e aí chama a atenção, por exemplo, o fato de o governo, mesmo com indicações para ministério e outros cargos, não ter o apoio de fato aí decisivo, por exemplo, do MDB, do PSD, do União Brasil, não é? Ele só teria 2/3 dessas bancadas. Claro que tem apoio também de outros partidos, vai tentar negociar, inclusive com partidos que poderiam ser de oposição, como republicanos, tem dissidências, tem negociações, mas não está demorando demais? Daqui a pouco o governo está completando 100 dias. É isso que eu ia falar. No dia 10 de abril completa os 100 dias, né? Então, a partir dali, o negócio é para valer, né? Por enquanto, a gente ainda está naquele período
em que essas costuras políticas estão sendo feitas. Se a gente for olhar, até o momento não teve assim um projeto importante de interesse do governo que tivesse sido levado ao plenário do Congresso para votação. Enquanto isso, a base está sendo construída. A gente sabe, você lembrou aí, que mesmo alguns partidos que fazem parte da base não vão entregar 100% dos votos, né? Por isso, a única estratégia para o governo Lula, me parece, é atrair, se não para o governo, mas pelo menos para a base aliada do governo do Congresso, partidos que até recentemente estavam aí na base do ex-presidente Bolsonaro. E essa semana foi anunciado aí um acordo importante na Câmara, onde o Republicanos, que é um partido que faz parte do Centrão, formou um bloco parlamentar com partidos de centro que estão apoiando o governo, né? O MDB, o PSD, o Podemos. Então, tem ali hoje um bloco partidário que garante mais alguns votos para o governo. Mas a gente só vai saber qual é o tamanho real da base aliada do governo no Congresso quando tiver alguma votação importante. Talvez o projeto da âncora fiscal, não é, possa ser o primeiro deles, né? Seria um projeto de interesse do país, se for um bom projeto, que eles estão fazendo o maior mistério em relação a isso. A gente tem algumas pinceladas aí do que pode ser, mas mudam muito. Foi uma coisa mantida em sigilo, já teve até uma pré-apresentação para políticos e eles também seguraram as informações, talvez para ter o aval de Lula, e agora já tem o aval de Lula. Então, talvez a partir de amanhã a gente tenha alguma informação de fato. Agora, e quanto à volta de Bolsonaro, como é que fica esse processo de negociação? Ele deve chegar ao Brasil amanhã cedo, né? Se confirmado o embarque dele hoje, ele chega ao Brasil, ele teria o desgaste por causa daquela história toda das joias, do que não foi devolvido, terá de ser devolvido, ele vai ter de prestar depoimento, mas há um desgaste político de Lula também, inclusive a base dele tem cobrado alguns posicionamentos, a questão dele relacionar Moro à armação, do que seria uma armação daquele caso envolvendo o PCC, e se sabe que não é isso, desgaste dele na briga com o Banco Central. Como é que você avalia hoje a situação política de Lula e a volta de Bolsonaro? São várias coisas aí, né, Denise? Esse retorno do Bolsonaro, ele foi calculado para acontecer quando Lula estaria na China, naquela viagem que não aconteceu por problemas de saúde do presidente. Então, o Bolsonaro está voltando para o Brasil, supondo que ele realmente volte amanhã, não é? Com o presidente Lula em Brasília, não é? E com o governo também tentando produzir fatos políticos que não permitam que a volta do Bolsonaro seja a única notícia do dia amanhã. Por exemplo, eu imagino que a probabilidade do governo divulgar amanhã o texto da nova âncora fiscal é muito grande, porque aí você já vai dividir o espaço da cobertura política e a atenção da classe política, né? O presidente Bolsonaro está voltando. A gente espera que não aconteça nenhum choque, né, nenhum conflito em Brasília, nada disso. Mas a situação dele também é uma situação mais vulnerável, eu diria, do que era quando ele saiu do Brasil 3 meses atrás, né? O mais importante não é tanto o retorno dele, mas saber o que vai acontecer, né? Será que ele vai assumir de fato a liderança da oposição ao governo, não é? Como que vai ficar a situação dele na justiça, se ele corre de fato ou não o risco de se tornar inelegível, né? Então são essas questões que vão começar a ser respondidas amanhã. E tem toda a força do PL dada a Michele Bolsonaro, né? Que ela assume o PL mulher e tem já viajado, tem tido eventos como uma liderança política. Mas assim, a gente está ainda com... Eu estava fazendo a conta, até agora só transcorreu 6% do mandato do Lula. Então tem 94% ainda para acontecer até chegar à próxima eleição presidencial, né? E hoje, se a gente for olhar friamente para os números das pesquisas, o presidente Lula está com 41% de ótimo e bom, que é uma taxa, inclusive, maior que a taxa que o Bolsonaro tinha no final da gestão. Mas gerando muitas incertezas em relação à economia. Talvez o arcabouço consiga reverter um pouco isso, mas falas dele, essa briga com relação aos juros, intervencionismo em estatais, uma série de coisas, deu muito aquela ideia de ou o governo Dilma ou o Lula de antes do primeiro mandato, não é? É uma coisa que até chama atenção, porque ele tem uma experiência administrativa bem diferente, não é? Eu acho que tem o presidente Lula é já um político muito conhecido, e eu acho que tem duas maneiras de avaliá-lo. A primeira é avaliá-lo com base no que ele fala. A segunda é avaliá-lo com base no que ele faz, não é?
tem 2 mandatos de diretores do Banco Central que se encerraram e eles já vazaram aí os nomes das pessoas que vão para o Copom, não é? E uma pessoa ligada ao mercado financeiro e um funcionário de carreira do Banco Central. Então, ele não fez nenhuma loucura, né? Por mais que ele tenha esse atrito aí verbal, né, com o presidente do Banco Central, se você for olhar friamente para os atos do governo, nessa área de política monetária, por exemplo, ele, por enquanto, pelo menos, não cometeu nenhuma loucura, né? É isso, eu agradeço muito a participação do Rogério Schmidt, que é cientista político do Espaço Democrático. Rogério, obrigado, uma boa noite. Obrigado, Denise, boa noite. Com vocês.